História para contar é o que não falta para esta mineira que por isso mesmo teve como primeira opção profissional o jornalismo, mas sempre teve o sonho de cultivar a veia literária. A história da transição entre estes dois universos não tão distantes assim e principalmente o resultado literário é o que nós vamos ver agora na nossa conversa com Clara Regui, a primeira convidada do nosso programa Iluminuras de hoje, que está começando agora. Mineira de Belo Horizonte, Clara Regui mora em Brasília desde 2004. Na capital federal, trabalhou como jornalista e hoje dedica-se inteiramente à literatura. E como sempre, estamos aqui na biblioteca do TRT da 10ª Região, Biblioteca Desembargador Fernando Américo Veiga Damasceno, agradecendo a presença da Clara Regui, que atendeu ao nosso convite para participar do nosso programa Iluminuras de hoje. Muito obrigado mais uma vez, Clara. Eu vou começar já falando direto no seu último livro e até falando a respeito dele, vamos esclarecer por que eu já começo direto falando do autor em relação, começando apresentando o livro, que é exatamente Rádio Beatles, que foi o livro lançado agora em 2012. Eu vou começar te perguntando a respeito de qual é o grande dilema do personagem e aí eu vou chegar numa próxima pergunta relacionada ao seu início da carreira como escritora. Do que fala o livro? O Rádio Beatles é a história de um Beatlemaníaco, né? Um personagem que aos 49 anos de idade está prestes a completar 50 anos e a mulher dele está preparando uma grande festa para ele e ele começa a se sentir incomodado porque ele é um engenheiro civil, mora no interior de Minas, tem uma vida muito estável, organizada e casado há 30 anos, tem 3 filhos, mas a vida inteira ele quis ser músico, ele gostava dos Beatles, ele gostava de tocar violão e acabou não fazendo isso, ele acabou levando uma vida mais sensata e sóbria, como ele mesmo diz em certa altura do livro. E aí começa a acontecer algumas coisas na casa dele, ele acaba brigando com a mulher dele e se deparando com esse conflito. O que eu fiz da minha vida? Aí vem justamente a minha pergunta. Existe um elemento autobiográfico nisso, relacionado justamente ao fato de que você foi jornalista por vários anos, trabalhando especificamente naquele dia a dia de redação bem conhecido nosso aqui na capital federal, e em um determinado momento você também queria ter o ofício de escritora. Eu estou percebendo algo de autobiográfico aí? É exatamente isso, Cadu. Eu escrevi o livro quando eu estava também aos 49 anos, prestes a completar 50 e a fazer uma grande festa, mas eu fazia uma coisa que eu gostava muito. Eu fui jornalista de redação durante 23 anos e adorava fazer isso, mas eu tinha um desejo não secreto, explícito, de escrever, de me dedicar mais à literatura, mas eu não tinha tempo para isso. Então, naquele momento, eu fiz também um movimento na minha vida e rearranjei as coisas dentro da minha profissão para poder caber melhor a literatura e eu poder me dedicar mais à escrita. Agora, houve um empurrãozinho do destino nesse sentido de tomar uma decisão, de fazer uma guinada nesse momento da vida. Como é que foi isso? Foram mudanças que o jornal onde eu trabalhava passou, houve uma reestruturação interna grande. Eu era editora de cultura e eu fui deslocada da área de cultura para a área de esporte. Eu passei a ter que trabalhar de noite, de madrugada, e isso foi complicando a minha vida, porque tem uma outra atividade que eu desenvolvo paralelamente também, que é a bicicleta. E trabalhando de madrugada, eu perdi as manhãs, já não podia mais pedalar, foi complicando tudo. Eu falei, quer saber? Está na hora de mudar de vida. Você já tem uma perspectiva de um novo livro que trata exatamente dessa outra paixão, que é exatamente o ciclismo. Exatamente. Eu acabo de escrever um novo romance que trata exatamente dessa atividade da bicicleta. Vai chamar Siga as Setas Amarelas, porque ele se ambienta numa viagem de bicicleta pelo caminho de Santiago de Compostela, uma viagem que eu fiz com um grupo de amigos. É uma ficção, mas inspirada nessa experiência que a gente tem de viagens e de passeios ciclísticos. No livro do Rádio Beatles, o personagem principal é um homem também. Ah, é? E aí eu te faço a seguinte pergunta, porque isso me faz relembrar, por exemplo, quem é apontado como alguém que, como autor, desvenda também a alma da mulher, Chico Buarque de Holanda. Nesse sentido, você já percebeu pelos leitores algum preconceito? Mas você é uma mulher,
levando do ponto de vista masculino. Qual é a reação dos leitores nesse sentido? É exatamente o oposto. O livro Rádio Beatles, até vou aproveitar e fazer um comercial, ele está à venda pelo site www.radiobeatles.com.br, e nesse site eu coloquei alguns comentários que me mandaram por escrito sobre o livro. Um dos comentários fala isso, a moda do Chico Buarque, a Clara desvenda a alma masculina. E eu fiquei muito honrada com isso, porque realmente eu fiz um mergulho e tentei me colocar no lugar desse personagem. Embora fale também, haja personagens femininas também, não só nesse livro como nos outros. Você já falou a respeito de um outro livro, quero mostrar também, tem vários livros para a gente mostrar hoje, tá, Clara? Tempo Seco, você já tinha citado. Esse, você vem de Minas Gerais. Sim. Esse, se eu não estou enganado, é o primeiro livro, sua primeira obra ambientada na capital federal, em Brasília. Sim, é o primeiro ambientado aqui, escrito aqui. Tempo Seco, até pelo nome, é a cara de Brasília. Com certeza. Ele é um romance também, e ele coloca uma característica minha que chama muita atenção aqui em Brasília, que é o fato de não dirigir automóvel. Eu sou uma não motorista numa cidade feita para carros. Então, durante muito tempo, principalmente quando eu trabalhava no jornal, eu andava muito de táxi e eu conversava muito com os taxistas. Então, um produto desse ouvido de escritor, de ouvir histórias, foi esse Tempo Seco, que narra a história de um taxista. É fictício, mas é o produto, é uma elaboração em cima das 1000 histórias que eu ouvi andando de táxi. Brasília, a capital dos carros, a cidade que não tem trânsito, mas um autorama gigante. A cidade onde as pessoas são dotadas de cabeça, corpo e rodas. Aqui ninguém sobrevive sem carro. Pronto, era o que bastava para sua mania de comprar briga, principalmente quando inócua. E aquele espalho que sobrou para um taxista de primeira viagem? Não tenho carro, não gastei 20 mil reais comprando carro, não troco o carro todo ano, não pago IPVA, CID, seguro obrigatório, não contrato seguro nem renovo, não pago estacionamento dia, hora, mensal, pernoite, não pago lavador, tomador de conta. Nós temos aqui, já voltando um pouquinho mais no tempo, embora eu tenha alterado um pouquinho a linha cronológica das publicações, já indo para Belo Horizonte, que foi esse livro que foi a sua primeira publicação, se eu não estou enganado, não é isso? Sim, que é Fafiche, que é da coleção Belo Horizonte, A Cidade de Cada Um. Aqui há um resgate específico de um período histórico também, que foi uma atuação sua, mas numa geração que foi posterior àquela primeira geração da década de 60, já mais ou menos no início dos anos 70. Por que você resolveu escrever esse livro? Na verdade, final dos anos 70. Final dos anos 70. É a virada dos 70 para os 80. É uma memória, ele não é fictício, ele é um livro de memórias sobre a atuação dessa geração no movimento estudantil. E eu escrevi, eu não tenho filhos, mas tenho muitos sobrinhos netos, então escrevi pensando na geração que veio depois de mim, desses meus sobrinhos e que não conheciam essa história. Eu falei, é preciso contar o que essa geração que lutou por anistia, que lutou pela retomada das liberdades democráticas, o que fez essa geração, o que a gente pensava. Eu gostaria de passar agora para uma outra atividade sua, que eu até lhe pergunto, antecedeu, eu acho, a publicação dos próprios livros, que é, no caso, a edição de obras especificamente, e até com um viés familiar, mas que teve resultados bastante interessantes. Eu vou pegar aqui para mostrar, vou pegar 2 livros ao mesmo tempo. Se trata, no caso, de Coração Menino, versos de José Henrique Maia, e também, de autoria de José Henrique Maia, 2 Dedos de Prosa. No caso, são obras do seu pai, ou seja, havia já uma influência de paixão pela literatura já vindo de dentro de casa. Veio completamente. Eu sou de uma família muito numerosa, e muito dada à leitura, muito cultural, digamos assim. Meu pai sempre escreveu, meu pai e minha mãe se conheceram no teatro, uma família de professores, de escritores, de artistas, músicos. Então, essa influência veio dentro de casa. E meu pai foi a principal influência, tanto na minha formação como leitora, quanto na minha formação como escritora. Então, eu editei esses 2 livros do meu pai,
o de versos e o de crônicas. O de versos quando ele ainda era vivo, com a participação dele, e o de crônicas já posteriormente à morte dele. Vou mostrar aqui também este livro, Catraca Inoperante, que tem até uma história curiosa. Eu vou te perguntar do que se trata e também por conta da ilustração da capa. Nós temos, vamos ver aqui no verso, diversas catracas inoperantes com ilustrações, inclusive uma delas do Ziraldo. Sim. Como é que é essa história envolvendo as ilustrações e também as catracas inoperantes? Como é que é isso? Catraca Inoperante é o nome de uma crônica, são 30 nessa coletânea que eu reuni. Quando eu tive a ideia do título, eu achei uma piada engraçada, porque era uma placa que eu tinha visto numa catraca uma vez, Catraca Inoperante. Eu achei aquela expressão divertida, engraçada. Então eu propus um jogo a ilustradores amigos meus, que cada um desenhasse o que na sua cabeça fosse uma catraca inoperante. São 6 ideias diferentes de catracas, cada uma melhor que a outra, e eu, sem saber, sem ter coragem de escolher uma para a capa do livro, editei o livro com 6 capas diferentes. No dia do lançamento, a pessoa escolhia a que queria levar para casa. E a catraca inoperante, ela era o quê? Era uma catraca de passar cartão, quando você entra na empresa, tem um lugar onde você acesso à empresa com um cartão. E ela vivia fora de operação. Aproveitando e te perguntando também, quais os seus autores favoritos? É difícil, porque eu tenho muitos autores favoritos. Eu vou citar um americano, que é o Philip Roth, que é um autor assim, que eu leio tudo dele, sou muito apaixonada, inclusive com o estilo de escrita dele. E com o Guimarães Rosa, que entre os brasileiros, para mim, é o autor do livro mais bonito que eu já li em toda a minha vida, que é Grande Sertão Veredas. Clara, eu tinha muito mais perguntas a fazer, mas infelizmente o nosso tempo já está esgotado. Eu agradeço mais uma vez a sua presença, desejando continuidade, muito boa sorte, muita inspiração em todos esses gêneros literários na sua carreira, portanto, junto com as letras. Muito obrigado pela sua participação. E você, amigo da TV Justiça, não saia daí. Daqui a pouco nós voltamos com o segundo bloco do nosso programa Iluminuras de hoje, conversando sobre literatura, desta vez com o Procurador Federal Vitor Rufino, logo depois do intervalo. Olá, Iluminores está de volta e, como sempre, no segundo bloco, nós conversamos com um profissional do direito apaixonado por literatura. Hoje, o nosso bate-papo a respeito do mundo das letras e do direito é com o Procurador Federal Vitor Rufino, a quem eu agradeço a presença aqui no nosso programa Iluminuras de hoje. Bom, eu vou começar perguntando a respeito de um fato curioso na sua vida pessoal em relação ao hábito da leitura. Com 13 anos de idade, já leu um livro que eu lembro bem desse livro também, é da minha época, que rendeu até um filme, que Sim. é o livro Êxodos, não o Êxodos da Bíblia, mas o Êxodos do autor Leon Uris, que rendeu inclusive uma produção para o cinema, um livro que foi muito famoso inclusive, que falava a respeito da saga da criação do Estado de Israel. Agora, é um verdadeiro calhamaço, com Sim. 13 anos de idade, ou deixava a leitura de lado ou embarcava de vez. Não tinha alternativa, ou você encarava aquilo como uma coisa muito boa para você enfrentar, né? Quando você tem essa idade, você não tem o costume de ler. Aquilo era bem maior do que qualquer livro didático que eu tinha nessa época, mas a história era muito cativante. Eu sempre fui um pouco ligado à história e nessa época eu já gostava de estudar história. E o livro é muito emocionante, tem passagens interessantes, tem diversos personagens e aquilo me cativou mesmo, porque me transportou para outra época, para outro país, para a pele de outras pessoas, e acho que isso gerou em mim um interesse maior por literatura. Então esse foi o primeiro livro, vamos dizer assim, adulto que eu li, e desde então eu tive esse hábito. Quer dizer, também como custou muito tempo a leitura, eu deixei de fazer aquela associação com ler um livro como se fosse um desafio, uma coisa desagradável. Aquilo se tornou para mim uma coisa tranquila. Então eu passei a pegar livros grandes também e não enxergar aquilo como se fosse uma pena que eu deveria cumprir. Então despertou e ficou tranquilo, e desde então eu adquiri esse hábito e nunca deixei. Assim, sempre estou lendo alguma coisa, sempre estou explorando isso. Eu já percebi inclusive uma questão que, embora seja um livro que é numa classificação, hoje em dia pudesse ser classificado talvez como best-seller, mas ele é um livro, como você bem disse, tem uma narrativa emocionante, muitos personagens, uma longa história justamente, até por conta do tema que é a base do livro.
E um gosto pessoal seu também, especificamente pelos clássicos, particularmente Dostoiévski e Balzac. Existe uma relação nesse sentido, que são dois autores também de volume, de peso em relação à própria estrutura narrativa. Sim, a dificuldade quando você é obrigado a ler, quer dizer, você tem que ler, você gosta de ler, você tem que fazer escolhas, né? Um critério que eu sempre utilizei foi escolher autores que eram já renomados. Então eu vou ter aí uma tendência a ler literatura clássica, porque ela já passou por o filtro da história, então eu tenho uma maior probabilidade aí de encontrar coisa que eu vou gostar. É meio que uma abordagem, vamos dizer assim, pragmática, mas obviamente ela também é guiada por um certo gosto, né? Bom, Balzac, Dostoiévski realmente são autores, vamos dizer assim, densos, grandes livros, assim, grandes obras, mas assim, com uma característica de qualidade no texto e qualidade na penetração que eles têm nos assuntos que dizem respeito ao ser humano, né, que são para mim bastante satisfatórios. Assim. Nesse sentido, eu lhe pergunto se a escolha profissional que aconteceu tempos depois desta primeira leitura pelo direito tem uma relação justamente com o desenvolvimento no gosto pela literatura desse aspecto humano, dos conflitos humanos, da própria administração, que é a base do trabalho com o direito. Não tenho dúvida disso, assim, essa área, como eu te falei, quer dizer, eu fui ler o Êxodo porque eu gostava de história. Eu sempre fui ligado a essa área das ciências humanas, né? E o direito, ele tem muito isso. Quer dizer, você não vive só no mundo de abstração, quer dizer, as leis, as interpretações que se fazem das leis, os resultados, as consequências do julgamento do seu trabalho, elas estão muito ligadas com o elemento humano, com o sentimento, com o impacto que isso tem na vida das pessoas. E eu sempre gostei muito dessa área, eu sempre tive uma inclinação, aquela coisa que você não consegue nem explicar e que acabou me levando a fazer essa opção na hora de escolher a profissão. Eu achei que eu ia render bem no direito e estou feliz com isso. Agora, a partir de um determinado momento, existe uma exigência específica em relação ao universo do direito, que é o momento em que você sai da postura do leitor e você passa a alguém que tem de exercer o ato de escrever, justamente para a apresentação das ideias, a sua adaptação, a adequação em relação à letra da lei especificamente. Como é que foi esse momento justamente que se percebeu, opa, agora eu tenho que sair da leitura e começar a passar a escrever, a atuar especificamente? Como é que foi isso? Quando você está chegando no final do curso, né, você começa a ver que você vai atuar profissionalmente, você já está ali naqueles estágios, tendo que fazer petições. Depois, quando você se torna um profissional, e aí a mim iniciou muito cedo o trabalho de advocacia, eu tive que começar a escrever as minhas próprias petições, as minhas próprias contestações, e eu tive que começar a contar as minhas histórias, né? Um bom advogado, ele tem que saber contar bem a sua história, ele tem que ser persuasivo, ele tem que pré-julgar o que o juiz vai pensar sobre o caso dele, ele tem que imaginar qual vai ser a estratégia do advogado da contraparte. O advogado, ele tem que ter habilidades, assim, de certa forma, muito parecidas com o que o literato tem. E existe um ditado em latim que diz que quem quer aprender quem quer aprender a escrever tem que aprender a ler primeiro. E é importante que você leia bem para que você escreva bem. A atividade de escrever é uma atividade dura, é uma atividade difícil. Quando eu me dei conta disso, realmente foi um impacto. Eu sempre tive o hábito de leitura, mas curiosamente nunca tive o hábito de escrever. Sou uma pessoa do ponto de vista de escrita mais, vamos dizer assim, tímida, mais trancada. Mas a profissão obriga e, sem sombra de dúvida, o hábito de ler, ele te auxilia, ele te desamarra, ele faz com que você seja mais criativo, tenha mais recursos. Você diria que, de uma certa forma, esse é um dos papéis, não só da literatura, mas da própria arte, de uma maneira um pouco mais abrangente, nessa sua observação profissional, a arte ela acaba sendo uma espécie de síntese da vida? Eu acho que sim. Eu acho que o que eu vejo que a arte faz, assim, ela consegue te colocar, ela consegue ampliar teu horizonte, porque normalmente a tua vida, ela é resultado das tuas percepções e das tuas experiências. Agora, a boa arte, ela consegue intuitivamente te colocar na posição de outra pessoa que você jamais estaria. Ela consegue te colocar na posição de alguém que estava em outra época, ou mesmo na ficção científica, ela te põe num universo que sequer existe, você só existe em potencial. Então, esse fato dela te transportar, dela te colocar na posição de outro, ela amplia teu horizonte, faz com que você tenha uma maior capacidade de decifrar ou de entender aquilo que está sendo posto diante de você. Mesmo quando você não tenha vivido aquilo, não tenha
tenha tido uma experiência com aquilo. Então, isso ajuda bastante. Muito se fala a respeito do papel da família, do ambiente familiar, dos pais em relação ao desenvolvimento do hábito da leitura. No seu caso, isso foi uma iniciativa própria ou houve uma influência familiar também? Não, a minha mãe, ela sempre incentivava muito esse hábito de ler, né? Minha mãe sempre estava ali, colocando os livros para perto, pedindo para ler, incentivando. Quando lia também manifestava um certo orgulho, quer dizer, tinha uma espécie de prêmio por aquele hábito. E eu tinha uma tia, na verdade, que morava na frente da minha casa, que tem uma biblioteca razoável, uma professora e gosta de literatura clássica e tinha muito livro lá, então eu sempre frequentava a biblioteca dela, pegava uma coisa aqui, outra ali, e aí eu fui tendo acesso a coisa boa já desde cedo, e isso aí também certamente foi um propulsor importante. Assim. A gente tem aproveitado e acompanhado no programa Iluminuras esse processo relacionado à literatura com a digitalização. E como procurador, como atuante na área do direito, não tem como escapar de operar diuturnamente com o computador. Só que no seu caso especificamente, que gosta de um calhamaço, como você vê como leitor esse fenômeno moderno da digitalização das obras? Por exemplo, você leria ou já lê com facilidade por meio de um leitor digital, desses que já estão sendo disponibilizados no mercado? Já aderi completamente. No começo, eu até achava estranho a ideia de você não ter mais aquele calhamaço, não ter mais o papel, mas hoje eu acho que isso é bobagem. Acho que esses leitores digitais são muito bons. É uma pena que a gente ainda não tem muito livro em português, então a maior parte das coisas que eu compro é em inglês. Tenho todos os meus livros em um pequeno display, posso acessar o que eu quiser na hora que eu quiser. E acho que hoje em dia, eu acho que eu já estou mais da metade do que eu leio hoje é em digital, e eu acho que tende no futuro a ser 100% mesmo. Mas assim, quando de vez em quando você passa numa livraria e vê um calhamaço, de repente um clássico que você não tinha lido ainda, já dá uma coceirinha para comprar aquele livro? Não, né? Só dá como eu compro. Também não abandonei completamente, mas eu acho que o quanto isso facilita, assim, o ganho que você tem. Outro dia desse eu estava mostrando para um amigo meu, você demora 30 segundos entre o momento em que você decide comprar um determinado livro até o momento em que você tem ele disponível. Isso é realmente muito, muito atraente. Nós já falamos de Dostoiévski e Balzac. Que outros autores você considera como favoritos? Cervantes, porque escreveu Dom Quixote, que é meu livro favorito. Assim, é um livro que eu já li várias vezes, mas várias vezes mesmo, a ponto de eu lembrar passagens dele de cabeça. É um livro até que eu recomendo bem para os juristas. Tem várias citações e regras de julgamento, lições de julgamento muito importantes nesse livro. A Machado de Assis, acho que é um brasileiro que tem assim, o mesmo nível que qualquer grande autor internacional tem. É um autor que eu gosto muito. Ultimamente eu tenho ficado muito impressionado com Jorge Luis Borges, um escritor argentino. Tem livros eruditos magníficos. Tô lendo esses livros ultimamente, tô bem impressionado. Assim. Já pensa eventualmente em escrever fora da área jurídica, de repente alguma aventura literária? Não sei, vamos ver aí, né? Eu sou bem tímido para escrever, é curioso isso. A desproporção ela é gritante. O quanto eu leio com o quanto eu escrevo, eu sou mais introspectivo, mais de leitura que de escrita, mas nunca se sabe. Acho que quem está lendo muito está na metade do caminho já para escrever alguma coisa. Eu gostaria de fazer outras perguntas, mas o nosso tempo está esgotado. Eu quero lhe agradecer mais uma vez, primeiramente, e em segundo lugar, desejar boa sorte, não só na continuidade da vida profissional, como procurador na área do direito, e também, quem sabe, eventualmente numa área literária também. Tá bom, muito obrigado. Muito obrigado pela Agradeço o convite. E você, amigo da TV Justiça, nós agradecemos, como sempre, a sua companhia. Na semana que vem temos mais um encontro na revista eletrônica sobre literatura Iluminuras, aqui na TV Justiça.